Aleluia. Pai, nós te damos graças, no nome de Jesus, por estarmos aqui reunidos no Teu nome. Somos gratos a Ti, Pai, porque o Teu Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nos lembra de todas as coisas. Obrigado pelo Espírito Santo iluminando o nosso entendimento, desvendando os nossos olhos para a palavra, falando ao nosso espírito a Tua vontade, os Teus planos, renovando o nosso entendimento, gerando salvação, Pai, gerando vida, gerando curas, libertação, em nome de Jesus. Que cada mente seja cativa à obediência do Espírito Santo, da Tua palavra. Estejamos inclinados, rendidos ao Senhor, para ouvir e receber da Tua parte, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graça e paz, irmãos. Pode sentar. Muito obrigado aos irmãos aqui da banda. Grande é o Senhor. Aleluia. Como Ele é bom. Ô Pai bom. Como Ele é maravilhoso. Grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, digno de glória, de louvores. Levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. Vamos ouvir. Hoje nós vamos falar sobre vede como ouvis, amém? Como é que você está ouvindo, Senhor? Como é que você está ouvindo e recebendo no seu espírito a palavra de Deus, o Espírito Santo, as instruções do Senhor? Como você está ouvindo? Como você está respondendo ao Senhor, amém? Amém? Eu tinha falado de manhã e vou falar de novo. A fé vem pelo ouvir, né? Quem está repetindo aí vai ouvir de novo. Eu tive um professor, um pastor, na escola teológica, e ele ministrava no estilo do Rema, mas só que acabaram podando ele. Ele foi cancelado, porque ele tinha um estilo de ministrar no Espírito. E certa vez ele falou que você deve ter cuidado, porque você pode estar repreendendo o mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor, e não o demônio que você pensa que é. Falando assim, de que a gente tem que aprender a ouvir, amém? Tem que aprender a ouvir e receber, não só rejeitar. Às vezes as pessoas recebem uma profecia e já repreendem. A gente precisa julgar a profecia, né? A palavra de Deus diz que nós temos que julgar. Amém? Eu gostava da aula dele porque era bem estilo Rema. Depois eu conheci o Rema, porque a palavra vinha, ele ensinando e vinha tratando com a gente, não era apenas meramente um ensino teológico. Tinha uma ministração do Espírito envolvida ali. Então eu pegava algumas coisas que ele lançava e era bem interessante. Amém? Mas isso só para a gente entender que a gente precisa aprender a ouvir e não rejeitar de pronto, não resistir de pronto, mas aprender a ouvir, considerar e julgar aquilo que estamos ouvindo, apresentar diante do Senhor. Tá certo, irmãos? E pesquisar na palavra, ver se é isso mesmo. Tá bom? Nós vamos ler aqui na Bíblia, João, capítulo 8, na versão King James. Eu vou ler para vocês na versão King James atualizada. Estava lendo esses textos da palavra, esses capítulos, e de repente algumas coisas aqui começou a saltar para mim.
Então, vou compartilhar contigo esses 3 textos. A gente conversa um pouco sobre eles, amém? Aleluia. Olha aqui, João capítulo 8, verso 45. Diz assim: mas, porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? Isso Jesus falando com os judeus. E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Amém? Você é de Deus? Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Não é para você não, é para os judeus, amém? Você é de Jesus. Então os judeus, em resposta, lhe disseram: não dissemos acertadamente que tu és samaritano e tens um demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho um demônio. Ao contrário, eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. Que coisa, né? Falar que Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, tem um demônio. Pensa num povo cego. E além do mais, eu não estou buscando minha própria glória, disse Jesus. Existe um que a busca por mim e a tudo julga. Em verdade, vos asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. E aí, eles ficaram revoltados com Jesus, dizendo: como é que você vai dizer que não vai morrer, se Abraão morreu, se os profetas morreram, e quem é você para não morrer? E como eu estava falando, digo para vocês, irmãos, muitas vezes a cegueira espiritual, a mentalidade carnal, a mentalidade do natural, impede da gente de enxergar as coisas espirituais. E Jesus estava falando de coisas espirituais. Amém? Nós precisamos ter uma mente espiritual, uma mente de Cristo, a mente do Espírito, a mente da palavra. Apóstolo Paulo, ele ensina aos Colossenses, no capítulo 3, ele fala: pense nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Interessante que no meu chamado, eu lembrei, o Senhor havia me despertado de madrugada, e Ele mandou eu ler esse Colossenses 3. E eu falei: já conheço Colossenses 3. Mas aí quando eu li esses textos, me saltou os olhos. E o Senhor estava me chamando: pense nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Tenha planos com o eterno. Tenha planos com a eternidade. Eu estava orando, eu estava buscando o Senhor sobre o meu chamado, se de fato Ele estava me chamando, e se eu poderia enveredar em outro caminho que eu tinha interesse. Interessante que Deus responde às orações, amém? Ele não responde do jeito que você quer. Vai e faz o que você quer, não. Ele fala: vá pensar nas coisas lá do alto. Amém? Onde Cristo vive. Nós somos cristãos e nós precisamos ter a mente de Cristo e precisamos pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas espirituais. Pensar no eterno, na eternidade, nas coisas de Deus. Aí nós não vamos perder tempo com essa terra, com essa vida, amém? Nós precisamos estar conectados em Deus, buscando o que Deus tem para nossas vidas. E aí nós vamos ficar tranquilos. E Jesus estava falando para eles: olha, aqueles que, em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Então Jesus estava falando para eles da morte espiritual, da morte, da ressurreição da vida. E eles estavam limitados na sua visão em enxergar apenas a questão da morte natural. Só para a gente entender que muitas vezes Jesus não era compreendido pelos judeus, não era compreendido por aquelas pessoas, daquilo que ele estava falando. Agora nós temos o Espírito Santo, nós podemos compreender o que Deus está falando. Nós temos uma consciência espiritual ativada, nós podemos entender o que Deus está nos falando. Nós agora somos indesculpáveis, amém? Nós podemos assimilar o que Deus está nos falando. Olha aqui uma outra questão aqui no capítulo 9 de João. Aqui no verso 35 do 9 de João.
Jesus ouviu que o haviam expulsado, e quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? Ele estava falando daquele cego de nascença que ele havia curado, e que quando ele estava lá sendo interpelado pelos judeus na sinagoga, e ele foi expulso da sinagoga, e então o Senhor encontrou ele e falou: você acreditas tu no Filho de Deus? Aí o homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: tu o estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura, nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não seríeis culpado. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão, o pecado persiste dentro de vós. Então, nesse texto aqui, nós vemos, nesse pequeno porção aqui, nós vemos 3 tipos de cegueira. Uma cegueira natural, uma cegueira física, que aquele cego de nascença foi curado. E uma cegueira espiritual, que é consciente. E por ela ser consciente de que é cego espiritualmente, então ela pode ser remediada. Amém? O indivíduo pode buscar a luz, pode buscar a revelação, a conversão, e ele pode sair das trevas para a luz. Quando ele reconhece que está andando numa cegueira espiritual. E existe a cegueira espiritual inconsciente, que é aquela cegueira espiritual dos fariseus, que eles não reconheciam, não admitiam que precisavam de cura espiritual para a vida deles. Então eles eram arrogantes, soberbos, e devido a isso, era de extrema dificuldade eles serem alcançados, por causa do orgulho, por causa da sua cegueira espiritual, que eles não reconheciam que tinham, porque eles já se achavam conhecedores da lei, doutores da lei. Então, o indivíduo que não se dá conta dessa sua cegueira, ele vai ter dificuldade. Amém? Ele não terá uma vida espiritual boa, e dificilmente ele busca a luz. Não é assim? Existem pessoas que nós falamos para ela de Jesus Cristo, e essa pessoa não aceita quando nós falamos de Cristo. Aquilo que nós já estamos enxergando além, aquilo que é uma realidade para nós da salvação. Muitas vezes as pessoas não entendem, porque elas estão fechadas nos seus conceitos, fechadas nas suas ideias. Mas o que eu quero trazer para você é que nós, como crentes, como cristãos nascidos de novo, nós precisamos ter um coração aberto, amém? Precisamos ter um coração ensinável, nós precisamos desejar prosseguir em conhecer o Senhor, porque a palavra de Deus diz que a graça e a paz, ela nos é multiplicada quando nós prosseguimos em conhecer o Senhor. Então, pessoas sofrem porque elas não conhecem o Senhor. Sofrem tribulação, sofrem angústia, sofrem pressão, sofrem as consequências dos seus próprios atos, porque elas não se rendem ao Senhor. Então nós precisamos mesmo reconhecer que precisamos dele. Nós nunca seremos independentes do Espírito Santo. Somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Então o que estava acontecendo com os fariseus é justamente isso que acontece aqui em Apocalipse, capítulo 3, no verso 17 e 18. Diz assim, ó: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Então, aqueles fariseus, eles não poderiam reconhecer a sua própria cegueira espiritual, eles não queriam, eles estavam evitando justamente resistindo àquele Jesus que era o doador
que poderia lhe dar luz, que poderia lhe tirar das trevas, que poderia lhe dar a visão espiritual que Deus tem para nós, de entendimento. Amém? Então nós precisamos aceitar a palavra, como ela é, como ela está sendo dita para nosso coração. Nós precisamos parar de resistir à palavra de Deus. Nós precisamos parar de querer andar no nosso próprio entendimento. O Senhor Jesus está voltando. E Ele está dando muitos sinais da sua volta. Ele está dando muitos sinais. E eu creio que Ele quer cuidar de nós, da sua igreja. E nós precisamos aprender a receber, amém? A sua exortação. Então, querido, a obstinação, muitas vezes, ela impede a pessoa de encontrar o Senhor. A obstinação, seus próprios interesses, da sua própria vontade, seus próprios negócios, do seu próprio projeto. Essa obstinação, ela te fecha e te isola do Senhor. Vamos olhar aqui agora um outro texto, Hebreus capítulo 4. A rejeição a Jesus por aquelas pessoas não era em razão da ignorância deles, mas era em razão da obstinação deles. Por isso que ficava difícil para eles receberem a cura. Porque o Senhor, Ele, como diz, Ele não considera o tempo da ignorância. Amém? Nós ainda somos limitados em identificar e reconhecer e compreender algumas coisas. Então, por isso, nós precisamos ser humildes, de entender que estamos em aprendizado, estamos sendo aperfeiçoados. Nós precisamos ser humildes, entender que precisamos ser ensinados pelo Espírito Santo. Amém? Nós não somos mais aquela oliveira brava, nós não somos mais aquele povo rebelde. Nós temos que deixar de lado essa natureza adâmica. Amém, amado? Nós agora somos uma nova criação. Somos filhos de Deus, somos da família de Deus. Nós temos a natureza de Deus. Nós temos a vida de Deus em nós. Amém. Deus conta conosco para nós manifestarmos a bondade dEle nessa terra. Deus quer que a gente manifeste a vida dEle. Deus quer que a gente manifeste o que Ele fez na nossa vida. De onde Ele nos tirou. Amém. Então nós já reconhecemos, já sabemos que alguns comportamentos que levam a intrigas, brigas e confusões, não faz parte mais da minha vida. Amém? Eu não tenho mais que aceitar essas coisas. Eu tenho mesmo que mortificar a minha carne. E é algo que só eu posso fazer. E nós estamos ouvindo a palavra, ouvindo a instrução. E eu preciso entender que o nosso Deus, Ele está vem buscar uma igreja santa. Uma igreja sem mácula, sem rugas. Uma igreja limpa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Uma igreja com um coração puro, o Senhor vem buscar. Livre de ressentimentos, livre de mágoas, livre de amarguras, livre de ciúmes, livre de invejas, livres de obras da carne, livres de avareza, livre de qualquer coisa que se diz da carne. Nós precisamos identificar isso, reconhecer e prontamente abandonar. Aleluia! E desejar o Senhor, a transformação do Senhor para nossas vidas. Hebreus capítulo 4. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Deus quer nos levar a um lugar de descanso, irmãos. Um lugar de refrigério, um lugar de repouso, um lugar de paz. É isso que Deus tem para nós. Amém? Aleluia. Quando nós paramos de lutar com Deus, a gente entra nesse lugar. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a eles, o povo judeu, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Aí você precisa acompanhar com fé a palavra, amém? Receber com fé.
com confiança em Deus. Porquanto somos nós os que temos crido que entramos no descanso. Ei, nós estamos experimentando o descanso já. Conforme Deus declarou, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pois em certa passagem, ele se referiu ao sétimo dia nestes termos: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E novamente, no texto citado há pouco, confirma: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas, não ingressaram por causa da desobediência, o que está impedindo é a desobediência. Determina Deus uma nova oportunidade, e a chama de hoje, ao declarar, muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Você é cristão, ouve o Senhor pelo Espírito, amém? Você ouve no seu coração. Você tem uma consciência, amém? E você ouve Deus no seu coração, no seu espírito. Então hoje, se você ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vede como ouvis. Amém? Não fica obstinado com uma ideia fixa de querer ser do seu jeito, da sua forma, de querer que Deus te responda do jeito que você queira, que você quer ouvir. Amém? Você já entendeu que o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, humanamente, não é compatível com o jeito de Deus. Amém? Nós já compreendemos que é melhor seguir Deus. É melhor obedecer a Deus. É melhor se submeter a Deus. Amém? Sabe o que eu estou lendo aqui, mas está vindo um temor aqui dentro do meu coração com relação à leitura. É por isso que eu estou aqui meio me pausando. Porque eu acredito que o Espírito Santo, ele quer fazer algo na sua vida. Ele quer trabalhar contigo, ele quer falar contigo. Eu acredito que o Espírito Santo, ele quer ajustar áreas da sua vida que ainda você está resistindo, está segurando. Ele quer te levar para o descanso. Amém? Ele quer te levar para o ambiente do repouso. Amém? Você agora é filho de Deus. Você não pertence mais a você mesmo. Você não tem que mais viver os seus planos. Você não tem mais que viver as suas ideias. Amém? Vede como ouvis. Cabe a você analisar o que você está ouvindo e como está ouvindo. E você precisa ouvir e apresentar diante do Senhor o que você está ouvindo. E buscar no Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aleluia. Eu acredito que eu estou falando para pessoas espirituais. Eu acredito que eu estou falando para os filhos de Deus. Eu acredito que Deus quer ajustar umas contas contigo. Ele quer te ajustar. Amém? Ele quer te colocar no bom caminho. No caminho do descanso. Tudo que vem do Pai é bom. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas obras. Então ainda permanece firme a promessa do repouso de Deus, para aqueles que ainda não creram, para aqueles que ainda não confessaram Jesus, e tem ainda mais, mesmo para aqueles que já são salvos. Então ainda permanece a paz de Deus em favor do seu povo. Deus está com as mãos estendidas, pronto para nos abençoar. A promessa de Deus não mudou para nós. Aleluia! O perigo, irmão, nós perdermos
esta oportunidade de salvação, essa oportunidade de entrar no repouso. O perigo é nós não conseguirmos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Isso só vem pela desobediência, pela incredulidade. Aqueles israelitas, eles não tinham conseguido entrar no repouso de Deus. Lembrei de uma outra situação que aconteceu na aula com esse professor, esse pastor. Certa vez na aula, ele, guiado pelo Espírito Santo, ele era muito inspirado, mas aí cancelaram ele. Os tradicionais não gostam de pessoas inspiradas. Elas gostam de pessoas metódicas, gostam de pessoas intelectualizadas. Mas nós somos espirituais. Nós somos a igreja do Espírito Santo. Nós nos movemos com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, ele tem liberdade para se mover e ministrar em nossas vidas. Amém. E certa vez ele falou para a turma, falou assim, olha, existe o cronos de Deus, existe o tempo de Deus. Existe o cronológico, ele falou assim, alguma coisa do tempo, existe o tempo natural, humano, mas existe um tempo de Deus. Existe um tempo que Deus abre uma porta para você, Ele abre uma oportunidade para você, e você não pode perder essa oportunidade. Quando ele falou aquilo, eu não entendi nada. Ele falou, cronos de Deus, como é que eu vou saber quando é que é isso? Quando é que eu vou entender? Quando é que eu vou identificar? Deus nos dá oportunidades, irmãos. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Nós precisamos entrar na oportunidade que Deus está se abrindo para você. Deus te abre e te dá uma oportunidade. Eu só vim entender isso quando eu ouvi o Espírito Santo falando para mim, você vai sair daqui agora dessa igreja e vai para essa outra igreja, porque você vai ser treinado. Aí quando eu obedeci aquele cronos de Deus e eu vim para o verbo da vida, aí eu entendi o que era o cronos de Deus, o que era o tempo de Deus. Porque quando eu coloquei os pés na Igreja Verbo da Vida em Taguatinga, que eu comecei a congregar em Taguatinga, aí as portas daquilo que Deus tinha me chamado para ser e fazer, se abriram. A porta ministerial se abriu, não foi eu que cavei, não foi eu que forcei, não foi eu que pedi, simplesmente se abriram. Para mim, para minha família, para o meu filho, que tinha um chamado ministerial também, missionário, eu vi como você obedecer o que Deus tem para você. Vede como ouvis, para você entender que o Espírito Santo, ele fala ao seu espírito, de oportunidades que ele está te dando, de negócios, de empreendimentos, mas de repente, por você estar obstinado com uma ideia fixa, em querer do seu modo, do seu jeito, você pode perder o cronos de Deus. E Deus está falando de um tempo aqui para o povo dele também. É o tempo de entrar no descanso, de entrar no repouso. Há uma oportunidade para você nessa noite de você entrar no descanso. Vede como ouvis. Pode ser hoje a sua noite de você entrar no descanso, de você entrar no repouso que Deus tem para você. Se você atentamente ouvir o Senhor e perceber pelo Espírito, porque você é uma pessoa espiritual que pode entender as coisas espirituais. Elas não precisam ser calculadas e exatas. Elas têm que ser inspiradas, tocadas no seu espírito, testificadas no seu espírito, e você tem que ouvir a palavra, e você tem que, pela fé, se integrar à palavra. Porque aquelas pessoas, elas ouviram a palavra, mas elas não ouviram com fé. Você precisa ouvir a palavra com fé. Fé significa você confiar em Deus. Confiar na direção que o Espírito está te dando. É uma nota, é uma percepção, e você dá o passo. E as portas vão se abrir. Então aquele povo de Israel, eles chegaram até os limites da terra prometida, enviaram os espias, enviaram os exploradores, e aquelas pessoas que foram ali à terra prometida, eles viram que o lugar era bom, era Deus quem estava direcionando eles para ali. Deus havia mandado eles para aquela terra. Era terra que mana leite e mel, era terra que tinha uvas grandes, cachos de uvas, dá para imaginar?
um cacho de uva que 2 homens precisavam carregar. Sabe que Deus tem direções? Aí você se depara com a bênção e retrocede. Foi o que aconteceu com esse povo. Deus direcionou eles para ir para aquele lugar. Mas eles, sabe o que aconteceu com eles? Eles deram ouvidos aos 10 covardes e desobedientes. E não deram ouvidos a Caleb e a Josué. Então eles ouviram, amados. E por causa da covardia e do medo deles, eles foram condenados a ficar no deserto, rodopiando por 40 anos. E eles não entraram no repouso de Deus, eles não entraram no descanso, eles não desfrutaram daquele que Deus tinha para eles. Por causa da desobediência, por causa do medo, da covardia. Então Deus, Ele fala contigo, Ele está dando instruções para você e você de repente não está obedecendo. Está resistindo, está teimando no que Deus está falando para você. Você está perdendo a oportunidade. O cronos de Deus, entende? De repente o tempo é hoje. Passou o tempo, perdeu. A sua bênção foi passada para outra. Aquele povo então, ele ficou no deserto, porque eles não tinham confiança em Deus, eles não desfrutaram da bênção de Deus. Eles não entraram no dia do descanso. Sabe que os rabinos estudiosos, eles falam que o tempo do descanso de Deus, quando está lá no Gênesis, fala que esse tempo de descanso, todas as coisas que foram criadas, nos primeiro ao sexto dia, havia manhã e havia tarde, ou seja, finalizava aquele dia. Mas quando Deus entrou no descanso, não houve manhã e tarde, ou seja, o descanso é eterno. É algo para toda a eternidade. O que Deus tem para mim, para você, para nós, é para toda a eternidade. 2 pessoas pegaram. O que Deus tem para mim e para você é para toda a eternidade. Não é para um momento, não é para uma ocasião. Os planos de Deus são melhores. Os pensamentos de Deus são mais elevados. Aleluia! O dia do descanso do Senhor não tem fim. É perdurável. Então, eles, depois de 40 anos de peregrinação, irmãos, eles finalmente puderam entrar na terra prometida, com Josué. Eles entraram na terra prometida com Josué. Mas será que se cumpriu a promessa? Aquela era realmente a terra prometida que Deus tinha? Naturalmente, fisicamente, sim. Mas espiritualmente, não. O rei Davi, no Salmo 95, ele tem uma revelação e ele fala, que Deus fala para ele, se o povo não endurecer o seu coração, eles vão entrar no meu repouso. Se eles não endurecerem o coração, eles vão entrar no meu repouso. Então, o repouso de Deus não é apenas meramente a terra prometida, amém? Você está entendendo isso? Vede como ouvis. Como você está ouvindo o Espírito Santo, como você está recebendo do Espírito Santo as instruções de coisas que precisam ser ajustadas, alinhadas à vontade de Deus, e você insiste em resistir, e você insiste em fechar o seu coração, ainda como aquele povo rebelde. Então não endureça o seu coração. Assim como você está ouvindo no seu espírito da parte do Senhor, você precisa ser rápido para obedecer. E não desobedecer. E não perder essa oportunidade que Deus está te dando. E não ser um resistente. Amém, amado? Nossa vida não nos pertence mais. Nós não podemos mais ficar lutando contra Deus, relutando. O que Deus tem é melhor. O plano dele é eterno, amém? Agora olha, o Senhor fala, não endureça os vossos corações. Ele falou no Salmo 95. Né? Deus ainda estava convidando, ainda está convidando para entrar no repouso, para entrar na terra prometida, que não é meramente um algo natural. É algo sobrenatural que Deus tem para nós. Porque Ele é Espírito. Nós somos Espírito. Amém? Deus tem coisas espirituais, maravilhosas. Maravilhosas. Inefáveis, como disse o apóstolo Paulo. Aleluia.
que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, o que Ele tem preparado para os seus. Mas o hoje de Deus persiste. O hoje de Deus ainda está disponível. Amém? A sua vida humana, ela tem um limite de idade, de tempo. Então, esse hoje de Deus é para esse tempo. É por isso que você tem que entender que hoje está se abrindo a porta da oportunidade para você. Você não pode perder essa oportunidade. Você não pode perder esse negócio. Porque a sua vida está correndo. O seu tempo está correndo. Se você chegou atrasado, lá no Japão, se você chegar atrasado 1 segundo, você perdeu o trem, você perdeu o metrô, você perdeu o voo. Perdeu. Entendeu? Se você chegar atrasado 1 segundo, o trem bala, ó, foi embora. Só outro. Eu acho que eles têm a revelação de Deus. Amém? Então, amado, você não pode desperdiçar esse tempo. Você precisa tomar cuidado para que a desobediência, para que a sua falta de fé não dê uma resposta errada para Deus. E a sua resposta te exclua do que Deus tem para você. Você está ouvindo Deus? Você está ouvindo o Espírito Santo? Então o que o Senhor estava falando para esse povo aqui é cuidado. E Deus está falando para nós hoje, igreja, do arrebatamento. Geração do arrebatamento. O Rei Jesus está voltando. Não fica adormecido. Não fique sonolento. Não fique anestesiado. Não se envolva com as coisas deste mundo. Apóstolo Paulo diz que aquele que foi arregimentado para o Senhor, ele não se envolve com as coisas deste mundo. Nós estamos vendo e ouvindo testemunhos de crianças de 3 anos que estão vendo, tendo visões da volta de Jesus. Visões de anjos. Crianças. Oh, Pai bom! Ele está aí se comunicando com as criancinhas do coração puro. Porque as pessoas estão muito ocupadas com seus negócios, com seus afazeres, casando-se e se dando em casamento nos últimos dias. Muito envolvidas em festas. Você está entendendo? Muito envolvida nos prazeres desta terra. Esquecendo que, de repente, num piscar de olhos, a igreja sobe. Tu vem para o culto, todo mundo subiu. Você quer perder esse Cronos? Não, né? Você quer estar junto, não quer? Amém? Então você precisa estar em sintonia com o Espírito, em sintonia com o que o Senhor tem, amém? Sabe, irmãos, a igreja atual, a igreja sempre tem aquela tendência de olhar para trás, lá para a igreja primitiva, e achar que o tempo dos milagres e das curas era só para aquele tempo. Achando que Deus está parado. Existe aí um filme aí, 3 filmes já, Deus não está morto. Assista pelo menos os 3. Deus não está morto. O Deus que opera maravilhas, o Deus que opera milagres, o Deus que cura enfermos, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que liberta oprimidos, endemoniados, Ele não está morto. Ele está chamando uma igreja consciente espiritualmente, ativa espiritualmente, sensível espiritualmente, para obedecer ao Espírito Santo de Deus e fazer o que tem a ser feito nesta geração. Mas se ficarmos com a nossa mente atribulada, ocupada com as coisinhas desse mundo, nós não vamos experimentar o Cronos de Deus. Amém? Então o braço de Deus não está encolhido. Amém? Deus, Ele quer fazer. E depende de nós querer, aceitar, receber, não endurecer o nosso coração. Vede como ouvis.
como nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Como nós estamos recebendo a palavra de Deus? Como nós estamos recebendo os conselhos do Espírito Santo, o ensinamento do Espírito Santo? Será que nós estamos apenas ouvindo Deus mentalmente? Será que nós estamos buscando Deus apenas no intelecto, de maneira natural, sendo que Ele nos criou pessoas espirituais agora para ouvir no Espírito? E é por isso que Ele está falando, aí, se ouvires o Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração, porque o seu coração é a sede do seu Espírito, é no seu coração, é no seu Espírito que o Espírito Santo fala contigo. Aqueles homens judeus, fariseus, eles não entendiam o que Deus falava, o que Jesus falava com eles, porque eles não eram pessoas espirituais e nem tinham um coração humilde para reconhecer que andavam numa cegueira espiritual. Agora, nós somos pessoas espirituais, nós temos o Espírito Santo, nós temos uma consciência espiritual, nós sabemos quando Deus está falando conosco, nós reconhecemos quando Deus está dando uma instrução, nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós já sabemos, nós já identificamos isso, amém? O Senhor está querendo o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, a nossa maturidade. Nós não podemos mais ficar como religiosos, que recebe instruções todo domingo e não faz nada com isso, e não aplica isso na vida, e não cresce, e não avança, e não coloca em prática. Entende? O Senhor está esperando por nós. Já foi dado o poder do Espírito Santo. Já foi dado para a igreja a autoridade do nome de Jesus. Já nos pertence, irmãos. Então, amado, uma palavra do Senhor, uma palavra que você receber, se essa palavra você não receber ela com fé, com confiança em Deus, ela não tem efeito nenhum, é o que Ele está falando para nós. Eles não receberam, ela não foi acompanhada com fé. Eles não receberam aquela palavra com fé. Mas nós, amados, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir a instrução de Deus, ouvir no nosso espírito e recebê-la com fé, com confiança em Deus, confiando que Deus vai fazer cumprir aquela palavra. Porque Ele vai cumprir a palavra. Ele vela para cumprir a palavra. Amém? Então, irmãos, olha só. A palavra que você ouve, você tem que integrar ela na sua fé. E há muitas formas de você ouvir. Veja como você está ouvindo. Então, existem pessoas que ouvem a palavra de maneira crítica, com incredulidade, ou com indiferença, não é? Ou com desinteresse. Há pessoas que vêm para o culto, amado, e não tem fé na palavra, ouvem com incredulidade. Ficam ocupadas com as redes sociais, com o celular, dentro do culto. Você está comigo? Ou você entende que você é uma pessoa espiritual e você está aqui no ambiente espiritual, pela fé, que você tem um Espírito Santo que está aqui presente, ministrando para o seu espírito, ministrando no seu espírito, o Espírito Santo está ministrando no seu espírito. O que você ouve, o Espírito Santo está levando a palavra de Deus no seu espírito, está fortalecendo o seu espírito, ele está forjando o seu caráter, ele está desvendando os seus olhos para renovar o seu entendimento, porque esse é o papel do Espírito Santo, nos ensinar, ser o nosso mestre, ser o nosso ajudador, para nos conduzir a Cristo. E aí você vem para o culto, irmão, e não honra essa palavra que você está ouvindo. Você não está considerando o seu Deus, o seu Criador, o seu dono. Você entende que às vezes nós podemos ser pegos na distração, como aqueles fariseus, e não entender que Deus está falando, e não reconhecer que Deus está falando, e receber a palavra de Deus de maneira desinteressada, ou com incredulidade, ou de maneira cínica, ou zombando da palavra de Deus,
como nós pregamos para os incrédulos, como nós pregamos para aqueles que não confessaram a Jesus ainda, e eles muitas vezes tratam com desdém quando nós estamos evangelizando, não é assim? Mas, queridos, veja se você consegue captar o que eu quero transmitir para você. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Nós fomos salvos por essa palavra. Um dia nós ouvimos a palavra e a palavra gerou dentro de nós vida. Por que não considerar a palavra? Já que você veio para o culto, por que não ouvir a palavra? Por que não receber a palavra? Por que questionar a palavra? Não é? Por que deixar que a nossa mentalidade natural, que a nossa carne prevaleça? Que a velha natureza adâmica prevaleça? Por quê? Por que nós não dominarmos a nós mesmos e entendemos, ei, eu preciso me dominar? Entende? Eu preciso considerar a palavra que eu estou ouvindo. Tem que ser interessante para mim, amém? Olha só. A palavra para nós, eu tenho que me interessar por ela. Eu tenho que me esforçar. Amém? Eu tenho que me esforçar para ouvir, para receber essa palavra. Amém? Eu tenho que crer nessa palavra. Amém? Eu tenho que agir com base nessa palavra. Amém? Se você ouve um professor, você que está no cursinho, você que está fazendo medicina, você que está estudando, isso é importante para você. Não é importante para você? Você quer captar tudo que aquele professor está ensinando. Você quer guardar, você desenha, você escreve, você risca, você grava. Você quer tudo aquilo, não quer, irmão? E a palavra de Deus? E a palavra de Deus, está comigo? A importância que é a palavra de Deus? Nós precisamos mudar os valores da nossa mente, amém? Nós precisamos entender aquilo que é eterno, aquilo que é poderoso, que vem da parte do nosso Deus para nós, que quer nos conduzir a um lugar de descanso, a um lugar de repouso, é para o nosso benefício, porque é para toda a eternidade. Não é apenas para você prestar um concurso público, não é apenas para você prestar um vestibular, não é apenas para você alcançar um emprego temporário, porque a tua vida é temporária, você não vai ficar aqui a eternidade. Mas a palavra de Deus é para a eternidade. Amém? A palavra de Deus é para toda a tua vida. Então ele está falando que nós devemos ter cuidado. E devemos até arriscar a nossa vida por causa da palavra. Os mártires fizeram isso, eles arriscaram a própria vida por causa da palavra. Então essa palavra deve nos impulsionar. Amém? Nós devemos, amados, desejar ardentemente a palavra de Deus. Eu preciso vir ao culto desejando a palavra de Deus. Amém? Eu preciso me estimular. Eu preciso, Senhor, da tua palavra. Eu considero a tua palavra. Para eu tomar o cuidado de não perder o repouso, o descanso de Deus, a paz de Deus, que é a eternidade que Ele tem para mim. Para eu cuidar disso, amém? Então eu tenho que investir o meu tempo, eu tenho que investir a minha energia, eu tenho que investir o meu esforço. Amém? Eu tenho que ativar isso dentro de mim. Eu tenho que me interessar. Amém, irmão? Nós somos pessoas da palavra. Nós somos pessoas do Espírito. Nós não podemos vir para a igreja apenas para ouvir uma palestra. Não, eu tenho que vir com fé. Eu tenho que vir entendendo que palavras vão ser ministradas. E palavras que, como Isaías falou, palavras que não vão voltar vazias, mas elas vão cumprir o seu propósito. Elas vão cumprir o que Deus determinou para que se cumpra. Ela tem que achar o meu coração para cumprir o que Deus quer para a minha vida. Então eu preciso estar com o coração aberto, um coração ensinável. Eu não posso endurecer o meu coração. Eu tenho que estar com a minha mente inclinada, com a minha atenção voltada.
Eu tenho que estar desejoso de ouvir o Espírito Santo, de receber a instrução do Espírito Santo, porque Ele tem coisas para mim. Amém? Verso 11 diz, diante disso, o sangue de Jesus tem poder. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Eita, não é isso? Esforcemo-nos para entrar naquele descanso. Então, há um esforço, amém? Que nós precisamos exercitar, que precisamos considerar. Nós precisamos deixar tudo de lado e falar, ei, eu vou para o culto agora, eu tenho um compromisso hoje com o culto, eu tenho um compromisso hoje com a palavra, eu não posso deixar de ir para a igreja hoje. Amém? Olha, querido, me desculpe, mas chegou visita, olha, eu tenho um culto agora. Amém? Muito obrigado pela sua visita, vai na paz, Deus te abençoe. É sério. Eu tenho um culto agora. Eu tenho um encontro marcado agora com meu pai. Me desculpa, mas meu pai é mais importante. Amém? Eu tenho um encontro com meu pai agora, é negócio do céu, é da eternidade. Aleluia! Olha só, verso 12 diz, porquanto a palavra de Deus, ela é viva a palavra de Deus, ela produz vida. Interessante que lendo isso aqui, para o judeu, a palavra de Deus, irmãos, ela não era apenas um som. Amém? Ela representa uma força, ela representa um poder. A palavra sai e ela vai fazer algo. Olha a mentalidade do judeu. E nós que somos aqueles que estamos estudando a palavra da fé, não é? Nós que somos da fé. Você está entendendo o quanto nós precisamos melhorar na nossa fé? O quanto nós precisamos crescer na nossa fé? O quanto nós precisamos crer que as nossas declarações, elas saem com poder? A palavra que nós declaramos, que a palavra de Deus, ela sai com poder? Ela sai com autoridade? Ela sai para construir, criar coisas? Então nós temos que ter cuidado naquilo que nós estamos falando. Amém? É por isso que nós precisamos ouvir as mesmas coisas, renovar a nossa mente, porque nós precisamos ter o cuidado. Se nós tivermos a mentalidade do judeu, que eles consideram que a palavra tem poder, e não é meramente um som, mas ela tem uma força, ela tem uma energia de produzir coisas. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque eles olham lá para Isaías e vê que Isaías falou, olha, a minha palavra, ela vai cumprir o propósito, ela não vai voltar para mim vazia, não. Então eles acreditam no que Isaías, o profeta Isaías revelou. A palavra de Deus, ela vai sair com um propósito, e ela não vai voltar para o Senhor vazia. Aleluia! Ei, a palavra que Deus está colocando na sua boca, ela vai sair com um propósito, ela vai sair com uma finalidade, e ela não vai voltar vazia. A nossa mentalidade precisa ter a mentalidade do judeu, assim como a mentalidade do judeu, ele tem a mentalidade de rico, de próspero, de suprido, e ele não se vê numa condição de miserável e de pobre. Eles chegaram nos Estados Unidos, pobres, e logo se levantaram, são donos das maiores empresas. Por quê? Eles não têm mentalidade de pobre. Porque eles entendem que o dono dele, o criador deles, os fez eles ricos, prósperos, abençoados. Você entende como a igreja precisa entrar nessa mentalidade? Como nós, como igreja, precisamos entrar nesse entendimento? Não é? Tomar posse daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo já conquistou para nós. Então ele fala, a palavra de Deus ela é viva, ou seja, ela tem poder para gerar vidas. Quando ela é dirigida para um homem, ela vai produzir resultados na vida de um homem. É por isso que quando você ouvir a palavra de Deus, ouvir no seu espírito, você não pode endurecer o seu coração. Porque ela vai produzir resultados na sua vida. E de repente, se você estiver distraído, pode vir uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, dizendo para você, você está curado. Ei, você já está curado. Sabe? Essa doença não pertence ao seu corpo mais. Essa enfermidade não pertence ao seu corpo mais. Porque Jesus já pagou, Ele já levou sobre si
Ele já levou sobre si o seu pecado. Você não precisa andar na prática do pecado mais. Você não precisa ficar tendo caídas constantes no pecado. Porque Jesus, ele já sofreu a tentação no seu lugar. E ele já venceu a tentação. Ele já venceu o pecado por você. Você não precisa ficar caindo no pecado. Não, você não precisa carregar essa doença como se fosse um bichinho de estimação. Ei, você não precisa carregar essa miséria. Sabe que nós precisamos ter a mente do judeu? A mente do judeu é a mente de que acredita que a palavra tem poder. Acredita que a palavra liberada, ela tem poder. É por isso que nós acreditamos e nós temos o cuidado de não falar negativo. E principalmente quando estamos no púlpito, nós não podemos lançar nenhuma palavra negativa. Ei, essa é uma igreja próspera. Essa é uma igreja de povo abençoado. Essa é uma igreja de povo sarado. De povo suprido, povo saudável. Ei, um povo que prospera, um povo que anda em paz. É a igreja do Senhor. É um povo que desfruta da glória e do poder de Deus. É um povo que tem a vida de Deus dentro dele. Essa é a igreja do amor, porque o amor já foi derramado em seu espírito e seu coração. Vocês serão conhecidos pelo amor, na Asa Sul, no Distrito Federal, por onde quer que ande. Ei, a fama da Verbo da Vida Asa Sul vai correr. Essa é a igreja do amor. Essa é a igreja da alegria. Essa é a igreja dos dons espirituais. Essa é a igreja do mover do Espírito. Essa é a igreja do povo próspero, do povo generoso. Essa é a igreja do povo suprido. Essa é a notícia que vai correr. Essa notícia está correndo a nosso respeito. Missionários estão levando as nações. Olha, a igreja Verbo da Vida das Asa Sul estão suprindo a gente. Eles estão nos abençoando. Aleluia! Os missionários estão falando bem a nosso respeito. Eles estão falando, olha, vocês foram os únicos que pegaram junto com a gente. Não importa a quantidade, não importa a importância, o valor. O importa é que nós pegamos juntos. Importa que nós estamos com o coração voltados para junto com os missionários. Nós estamos envolvidos com as obras de Deus. Nós estamos envolvidos com Deus. Nós estamos envolvidos com o negócio de Deus. Nós estamos envolvidos com o negócio do nosso Pai. Nós nos interessamos. Nós estamos interessados no que Deus quer. Aleluia! Sabe que essa palavra precisa ecoar dentro de mim, ecoar na minha mente e sair na minha boca. Aleluia! Sabe que a sua oração não tem que ser aquela oração negativa. Senhor, eu estou caindo, eu estou morrendo, eu não aguento mais. Pai, obrigado porque eu sou forte. Obrigado, Pai, porque o Senhor faz forte o cansado. O Senhor dá força que não tem nenhum vigor. O Senhor renova as minhas forças. Aleluia! Pai, obrigado porque eu não me canso. Porque está escrito na palavra de Deus, Ele faz forte o cansado. Ele renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele levanta você e faz correr. E faz voar como águia. Aleluia! Aleluia! É isso. Então eu invoco a palavra do meu Pai, crendo no poder da palavra dele, e declaro o que a palavra dele diz ao meu respeito, e ando em linha com a palavra dele ao meu respeito. Não ando debaixo da acusação do diabo, não ando debaixo do sofisma de Satanás, não ando debaixo da sugestão do maligno. Amém? Porque ele é um mentiroso. Satanás é um mentiroso. Tudo que ele está falando a teu respeito é mentira. Fique com a verdade do seu Pai. Aleluia! Então ele diz, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz. Ela é eficaz, a palavra de Deus. Ela é eficiente. Oh, aleluia! A palavra de Deus ela é eficiente. Ela vai cumprir o seu propósito. Aleluia, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar. Ela é penetrante até o ponto de dividir alma e espírito. Aleluia. A palavra de Deus divide alma e espírito. Ela separa para você, querido, isso é emoção. Isso é sentimento. Ela separa para você. Não, isso é sentimento, isso é tua alma. Fica com a palavra. Aleluia. Fica com a palavra. Ela separa o que é o espírito. A palavra é espírito. A palavra é vida, disse Jesus. Amém? Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Disse Jesus. Jesus é a palavra.
Então, quando a sua alma está aflita, está abatida, logo a palavra vai chegar para você. Isso é alma. Não dê atenção à sua alma. Isso é espírito. Isso é verdadeiro. Isso é que é a verdade. Essa é a verdade a teu respeito. Aleluia! E olha, ele fala que a intenção do nosso coração, ela está exposta diante do Senhor. Então, diante da palavra, diante do Espírito Santo de Deus que está aqui, estamos todos expostos. A nossa mente está exposta diante do Senhor. O nosso coração está exposto diante do Senhor. Os nossos pensamentos estão expostos diante do Senhor. Você está entendendo? Sejam críticas, sejam fé, o que estiver burilando na sua mente está exposto diante do Senhor. Agora você não precisa ficar se martirizando, se lamentando com isso. Amém? Tem solução para isso. Graças a Deus pela palavra. Uma hora Ele te pega. E você vai estar face a face diante do Senhor. Aleluia! E Ele vai te ajustar, Ele vai te corrigir. Amém? Então, amado, nós precisamos identificar essas coisinhas pequenas que não pertencem mais à nossa nova natureza, à nossa nova realidade. Não me pertencem mais essas coisas. Não me pertence mais essas coisas. Não me pertence mais esse comportamento. Não me pertence mais esse sentimento. Não me pertence mais esse pensamento. Aleluia. Uma vez eu fui orar para o Senhor e fui lá, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. E o Espírito Santo trouxe para mim. Esses pensamentos não são seus. Glória a Deus. Eu fui orar achando que era eu. Ele falou, esses pensamentos não são seus. Olha que pai bom. Você já pensou que pai bom? Que não te acusa de nada, que não te condena de nada, que já te perdoou. Antes de você pedir perdão, ele já te perdoou. Do que, filho? Já te perdoei. Esses pensamentos não te pertencem, não são seus, vêm do Satanás. Joga fora, é lixo. Aleluia! Não deixa criar ninho em você, é lixo. Eu falei, obrigado, Pai. Você não precisa, amado, ficar se martirizando, se lamentando diante de Deus. Entende? Você precisa reconhecer que você depende dEle. Amém? Mas você não tem que estar afligindo a sua alma, porque o Satanás está acusando você, condenando você. Olha, o que diz o texto seguinte. Verso 13, nós já falamos, e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Está tudo claro, a descoberta. Vamos chegar no trono da graça. Vamos chegar no trono branco naquele dia. Vamos olhar face a face com Ele. E Ele está nos preparando para conhecê-lo. Para deixar as coisinhas deste mundo que não nos pertence mais. E andar em segurança. E andar em fé. E andar em confiança no Senhor. O verso 14 diz, concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Ei, você tem um sumo sacerdote. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade, no momento oportuno. Sabe, o Supremo Sacerdote, ele tem que conectar o homem com Deus. O Supremo Sacerdote, ele tem que conhecer o homem e tem que conhecer a Deus. O nosso Supremo Sacerdote, ele é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus que se fez homem, que habitou na carne humana. Então Deus se fez homem, andou nessa terra. Ou seja, Deus sentiu na pele o que nós sentimos. Jesus, está dizendo a palavra aqui, que ele passou por
Todas as formas de tentação. Todas. Sabe? Jesus passou por todas. Talvez você tenha sido criado numa família boa, numa família cristã, que já nasceu cristã, não conheceu o pecado, não conheceu os vícios, não conheceu a imoralidade. E aí você pode até querer julgar aquele que é miserável, aquele que tem sofrido. Você pode até pensar em querer julgar, mas você só conhece uma parte. Você não conhece aquele sofrimento. Você não passou por aquele sofrimento. Mas Jesus passou. Porque Jesus passou, Ele pode ter misericórdia. Porque Ele sabe o que é ser miserável, Ele sabe o que é ser rico, Ele sabe todas as coisas, porque Ele levou tudo isso lá na cruz. Ele sentiu o peso do pecado lá na cruz, de toda a humanidade. Então Ele sofreu todas as formas de tentação, todo o castigo do pecado. É por isso que agora nós podemos ser justos, ser santos e abençoados. Na mente do judeu, eles achavam que Deus era santo e que era algo diferente, inacessível ao homem. Essa era a mente do judeu com relação à santidade de Deus. Eles achavam que Deus é alguém diferente, inacessível, que não tem sentimentos, muito distante da nossa realidade, muito distante do nosso contato. Mas aí Deus vem e se materializa como homem, né? Como filho de Deus, Jesus Cristo, anda na terra como homem, tabernaculou, vestiu-se de carne e se submete a tudo que o homem se submeteu. Deus se submeteu como Jesus, para sentir o que nós sentimos, para passar por tudo que nós passamos e muito mais. Por quê? Nós passamos por uma coisinha e podemos até cair numa tentaçãozinha. Mas Jesus não caiu. Ele venceu a tentação. Todas as formas de tentação, está descrito. Mas todas as formas de tentação que Ele passou sem pecado. Sem pecar. É por isso que Ele pode ser o sumo sacerdote. É por isso que Ele pode interceder por mim e por você. É por isso que Ele pode ter compaixão por mim e por você, querido. É por isso que você não precisa viver escravo. Porque Ele diz, então, verso 16: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Então, amado, você não precisa ser escravo do pecado, você não precisa ser escravo do que te aprisiona, do fracasso, da derrota, do medo, de qualquer que seja a intimidação que o diabo tenta colocar para você, porque nós temos um sumo sacerdote que já venceu. E Ele está falando para mim e para você: ei, essa fraqueza que você tem aí, essa limitação que você tem aí, entre confiantemente no trono da graça, apresente-se com confiança no trono da graça, se achegue a Deus com fé, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Apresente-se diante de Deus acreditando que Ele vai liberar o poder para o momento oportuno na sua vida. A sua fraqueza, a sua necessidade, aquilo que você não está conseguindo romper, aquilo que você não está conseguindo vencer, aquilo que você não está conseguindo entrar em Deus. Entra no trono da presença, entra diante dEle, e Ele vai lhe conceder a graça, que é o poder, que te habilita, que te capacita, para você vencer as suas limitações, a sua fraqueza. Você está comigo? Então, esse é o lugar do descanso. Esse é o repouso que Deus tem para nós. Você não precisa ficar lutando, você pode entrar no descanso. Você pode simplesmente usufruir daquilo que Jesus já conquistou. Você não precisa fazer na força do seu braço, você não precisa fazer do seu jeito. Você só precisa falar: Senhor, isso daqui me incomoda, isso daqui eu não consigo com as minhas forças naturais romper. Eu não estou conseguindo romper com isso daqui. Eu não estou conseguindo ultrapassar esse limite. Ajuda-me.
conceda-me a graça, que é o teu poder. Então, quando você entra com confiança diante do trono da graça, porque Ele é a fonte de toda a bênção, a fonte de toda a sabedoria, a fonte de toda a bondade, Deus, o teu Pai. É por isso que vale a pena você abrir o seu coração e ouvir Deus, e obedecer Deus, e seguir Deus. Amém? E não seguir as tuas próprias ideias, porque os planos que Ele tem para nós são mais leves, são suaves. Aleluia! O que está faltando, querido, é você se apresentar com confiança no trono da graça. Você precisa entrar com confiança no trono da graça. E olha, a sala do trono é acesso livre para mim e para você. Porque Jesus já apresentou o sangue. É Deus quem nos justifica. E pelo fato de sermos justos de Deus, nós podemos ter livre acesso a Ele. Não podemos entrar como um pecador miserável, cheio de condenação. Ei, qual é a tua necessidade? Ele está falando aqui, entre na graça, do trono da graça, se achegue com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia, porque Ele sofreu as nossas dores, Ele sofreu os nossos sofrimentos, Ele sofreu as nossas doenças, Ele sofreu as nossas enfermidades, Ele sofreu a nossa escassez, Ele sofreu as nossas limitações. Jesus, como homem, Ele pagou o preço na nossa carne, da nossa alma e do nosso espírito, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de depressões, de aflições, de angústia, de pressões, seja o que for que você esteja passando, Ele está falando aqui, ó, todas as formas Ele venceu. Por isso que Ele é o sumo sacerdote. Então eu posso usufruir, entrar com confiança no trono da graça, para receber a sua misericórdia e encontrar o poder que me socorre no momento da necessidade, no momento oportuno. Funciona. Eu digo para você que funciona. Eu tenho experimentado. Funciona. Funciona, irmão. Eu tenho experimentado. Funciona. Existe um lugar. E o Senhor quer que nós estejamos neste lugar. Não é entrando e saindo, não. É lá, com Ele. Nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de adoração, nos nossos momentos de estudo da palavra, de leitura bíblica. Amém? Deus quer que a gente gere no nosso coração o desejo de estar com Ele, o desejo de desfrutar da sala do trono, irmão. Você precisa fomentar isso no seu espírito, você precisa impulsionar o seu espírito para isso. Ah, mas eu tenho preguiça. Preguiça de levantar cedo, preguiça de levantar de madrugada, preguiça de... Ah, não, é tão cansativo ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia e dá um sono. Você precisa, então, gerar isso e chegar diante do Senhor no trono da graça. Pai, eu quero. Você está me entendendo? Vede como ouvis. Vede como ouvis. Porque se você ouvir isso com o seu espírito, você vai usufruir desse benefício que está disponível para a igreja do Senhor, para o povo de Deus. Está disponível a graça. Está disponível. É o poder de Deus. Onde a tua mente é limitada para absorver o conhecimento e desenvolver aquilo que você não está conseguindo avançar, a graça está disponível. Na sala do trono é que está disponível. É quando entra com fé na sala do trono e fala, Pai, eu preciso do poder da graça para a realização disso. Para a conclusão disso. Para cumprir isso. Para realizar esse projeto. Aleluia! Sabe o que acontece? Jesus estava falando para os fariseus sobre, ele falou, lembra lá de João 8?
se você ouvir a minha palavra, aquele que ouve a minha palavra não morrerá. E eu só, como isso? Você está entendendo que a gente precisa ouvir o Espírito Santo? E não questionar o Espírito Santo? Ainda que você não entenda com a sua mente natural como é que vai ser isso. Maria não questionou, ela perguntou, como é que eu faço? Ela não teve incredulidade, ela simplesmente perguntou, como será? Entendeu? Eis que virá sobre ti o poder do Espírito Santo e vai gerar em você Jesus Cristo. Ela não teve incredulidade, ela perguntou, como é que eu faço então? Porque, naturalmente, eu não tenho esse tipo de relacionamento. Aí o anjo fala, virá sobre ti o poder do Altíssimo, virá sobre ti o poder do Espírito Santo, virá sobre ti e vai gerar. O que eu preciso? Virá sobre ti e vai gerar. O que eu preciso, Senhor, para romper nessa área que eu estou preso, virá sobre ti. Virá sobre ti. De repente está acontecendo e você nem percebeu. De repente você começa a acontecer. De repente começa a fluir. De repente você começa a desfrutar. De repente as portas se abrem. E você, uau, aconteceu. De repente aquela inclinação, aquela fraqueza foi embora. De repente. Tudo depende de como eu chego a Ele. Confiadamente. Amém? Eu estou falando para você da palavra de Deus. Não é uma autoajuda, não é um coach. Eu estou falando que a palavra de Deus está dizendo aqui para mim e para você, que Jesus passou, Ele é o sumo sacerdote, Ele apresenta as minhas fraquezas para o Pai, Ele é a voz que se comunica com o Pai e se comunica com mim, Ele é o intermediário. Amém? Está disponível. Não seja como aqueles fariseus que não ouviram. Estavam cegos espiritualmente. Não entendiam o que Jesus estava falando. Nós entendemos o que Jesus está falando. Amém? Você entendeu? O Senhor já levou, Ele suportou tudo. Glória a Deus. Eu creio que chegou. Aleluia. Eu creio que chegou para você. Funciona. Funciona. Ei, funciona. Funciona, irmão. Deus é real. Funciona. Aleluia. Tem poder de Deus disponível para a sua igreja, eu creio. Tem poder de Deus disponível para o seu corpo, para os seus filhos, para realizarmos proezas. Tem, amado. Aleluia. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus. Eu te dou graças. Oh, Pai, eu creio. Eu creio que o Teu Espírito trouxe para nós o entendimento, a revelação do que precisamos compreender e receber da parte do Senhor. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. É mais fácil